Salve, torcedor palmeirense! Hoje a história na Sociedade Esportiva Palmeiras está fervendo e, sinceramente, você vai se surpreender com tudo o que está acontecendo nos bastidores. A noite de terça-feira foi marcada por uma reunião do Conselho Deliberativo que acabou virando um verdadeiro espetáculo de tensão, críticas e acusações. O clima começou a esquentar com comentários pesados de conselheiros de oposição, em especial de José Corona Neto, que não poupou palavras contra a gestão da presidente Leila Pereira. Ele destacou o alto valor investido em contratações nos últimos anos e questionou a capacidade de liderança da presidente, mencionando a possibilidade de um terceiro mandato, algo que gerou grande repercussão entre os presentes. A discussão se transformou em um bate-boca acalorado, com Corona sendo contido por seguranças e saindo momentaneamente da reunião, mas voltando para continuar a troca de farpas com a presidente. O áudio que circula mostra Corona detalhando sua visão sobre a gestão, apontando o que ele considera falhas graves no planejamento do futebol, nas escolhas de jogadores e nos investimentos realizados. Ele questiona, de forma direta, cada contratação feita nos últimos anos, destacando nomes e valores que considera altos demais para o retorno apresentado em campo. Segundo ele, o time atual foi construído com base em esforços anteriores de técnicos como Luxemburgo e profissionais como Matos e Maurício Gotti, e que a gestão de Leila apenas mesclou o elenco sem trazer resultados consistentes. Os números citados são impressionantes. Milhões de dólares gastos em jogadores que, na visão de Corona, não corresponderam às expectativas, gerando uma sensação de desperdício de recursos. Ele também critica a postura do diretor de futebol, chamando-o de medíocre e responsável por escolhas equivocadas que teriam prejudicado o clube em momentos decisivos. Em resposta, Leila Pereira não se manteve em silêncio. O áudio mostra a presidente reagindo de forma firme, lembrando a todos que sua gestão é a mais vitoriosa da história recente do Palmeiras. Ela rebate as críticas, afirma que o clube nunca esteve tão estruturado financeiramente e que os resultados esportivos comprovam sua competência. A presidente relembra a história centenária do clube, destacando que o Palmeiras já era vencedor antes de patrocínios e investimentos recentes, e que sua dedicação sempre foi em prol do clube, não em benefício próprio. Ela também questiona a postura de Corona, chamando-o de desequilibrado e covarde, e deixa claro que não permitirá desrespeitos dentro do Conselho Deliberativo. Leila reforça ainda que tomou providências para proteger sua imagem e a do clube, inclusive judicialmente, caso seja necessário, mostrando que não teme confrontos quando se trata da defesa do Palmeiras. Enquanto isso, nos bastidores, o Palmeiras continua se movimentando no mercado. Um dos nomes que surge com força é o do zagueiro canhoto Lucas Beraldo, atualmente no PSG. O Verdão estaria interessado em um empréstimo com opção de compra, avaliando alternativas caso o clube francês não aceite a proposta. Nesse cenário, atletas formados na própria base do clube, como Eric Belé e Luiz Pacheco, também estão sendo monitorados, reforçando a estratégia de buscar talentos que já conhecem a filosofia do Palmeiras. Os valores envolvidos impressionam, e cada contratação é analisada com cuidado pelo departamento de futebol. A diretoria parece ciente de que montar um elenco competitivo exige equilíbrio entre investimento e retorno, e que o mercado europeu é altamente disputado. Além disso, o volante mexicano Marcel Ruiz, do Toluca, segue sendo uma possibilidade, mas a prioridade do jogador ainda é atuar na Europa. O Palmeiras, portanto,
Monitora de perto o desenrolar da janela internacional, sabendo que qualquer movimento estratégico pode mudar após o fechamento das inscrições europeias. A situação exige paciência e planejamento detalhado, pois o clube precisa equilibrar ambições esportivas com limites financeiros. Enquanto isso, as expectativas dos torcedores aumentam, já que cada notícia sobre possíveis reforços gera debates acalorados entre os fãs, que acompanham cada detalhe com atenção. O orçamento do Palmeiras para 2026 também foi aprovado na reunião, com previsão de gastos de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Essa aprovação mostra que a gestão tem objetivos claros para a próxima temporada e quer garantir que o clube siga competitivo em todas as frentes. A estrutura financeira do clube é cuidadosamente planejada e cada decisão, seja em contratações ou investimentos em infraestrutura, é pautada na necessidade de manter o Palmeiras em posição de destaque no cenário nacional e internacional. Os torcedores, por sua vez, acompanham cada passo, opinando e analisando cada movimento, sabendo que o sucesso esportivo depende diretamente da qualidade do planejamento feito nos bastidores. Voltando à reunião, o clima de tensão foi tão intenso que não passou despercebido pelos associados e pelo público em geral. Leila Pereira deixou claro que não tolerará desrespeito, reafirmando sua autoridade como presidente e a confiança que recebeu da maioria dos sócios. Ela criticou duramente as acusações de Corona, lembrando a todos que sua gestão trouxe conquistas expressivas e que o clube nunca havia passado por um período tão vitorioso. Além de rebater críticas sobre os jogadores e a comissão técnica, Leila ainda enfatizou que cada decisão tomada visa o fortalecimento do Palmeiras. Lembrando que a história centenária do clube vai muito além de críticas momentâneas e disputas internas. No meio de tudo isso, surgem comentários polêmicos sobre a capacidade do elenco atual, que, segundo a presidente, não pode ser subestimado. Leila critica aqueles que questionam os resultados e ressalta que, em diversos momentos, o desempenho do time provou a eficiência de suas escolhas. A comparação com clubes internacionais e a referência ao Real Madrid são usadas como exemplo de como a estabilidade e a liderança prolongada podem gerar sucesso contínuo, defendendo a ideia de um terceiro mandato caso seja aprovado pelos órgãos competentes. Ela reforça que a continuidade é necessária para manter o Palmeiras competitivo, mas que tudo será feito dentro das regras e respeitando a legislação vigente. A tensão política e esportiva no clube reflete diretamente na relação com torcedores e conselheiros. Cada decisão, cada declaração e cada movimento no mercado de transferências é analisado com lupa, gerando debates acalorados nas redes sociais e entre a comunidade alviverde. A gestão precisa lidar com críticas internas, mas também manter a confiança de patrocinadores, jogadores e da torcida, garantindo que a estrutura do clube permaneça sólida, mesmo em meio a conflitos. A pressão é constante, e a capacidade de responder a ataques e críticas de forma estratégica é essencial para manter a estabilidade do Palmeiras em tempos turbulentos. Enquanto isso, a discussão sobre os investimentos em jogadores continua rendendo polêmica. O conselheiro criticou duramente a política de contratações, mencionando nomes e valores que, na opinião dele, não correspondem ao desempenho em campo. Leila Pereira, por sua vez, defendeu cada aquisição, explicando que a montagem do elenco exige visão de longo prazo, paciência e análise detalhada do mercado.
A troca de críticas mostra que a política interna do clube é tão intensa quanto as decisões tomadas em campo e que a presidência precisa equilibrar relações com conselheiros, torcida e atletas. A relação com os jogadores também é um ponto sensível. Comentários sobre o desempenho individual e coletivo são discutidos publicamente, o que pode gerar pressão adicional sobre a comissão técnica e atletas. A presidente, no entanto, deixa claro que seu foco é o fortalecimento do time e a manutenção de um alto padrão competitivo. Lembrando que cada decisão tomada visa o sucesso do Palmeiras em todas as competições. A gestão esportiva e política do clube anda lado a lado e qualquer movimentação equivocada pode gerar repercussão imediata. E claro, o clima de tensão na reunião evidencia a complexidade de liderar um clube de ponta no Brasil. Leila Pereira mostrou firmeza, defendendo seu trabalho e reafirmando que o Palmeiras precisa de continuidade e profissionalismo. Cada palavra, cada decisão e cada reação são importantes, não apenas para a imagem da presidência, mas para a credibilidade do clube como um todo. A situação é um retrato claro de como bastidores esportivos podem ser intensos, cheios de conflitos e disputas de poder, mas que refletem diretamente na gestão e na performance dentro de campo. Os torcedores, por sua vez, acompanham tudo de perto, comentando e discutindo cada lance, cada declaração e cada possível reforço. A expectativa sobre novos jogadores, como Lucas Beraldo e Marcel Ruiz, mantém a torcida atenta e engajada, ansiosa por notícias que possam melhorar ainda mais o desempenho do Palmeiras. Cada movimento é analisado, cada valor gasto é questionado e a pressão sobre a gestão permanece constante, mostrando que administrar um clube com a história e a torcida do Palmeiras exige habilidade, estratégia e muita resistência a críticas. O clima de tensão, as disputas políticas e a busca por reforços mostram que o Palmeiras vive um momento decisivo. A postura da presidente, a pressão dos conselheiros e o acompanhamento da torcida formam um cenário complexo, onde cada decisão precisa ser tomada com cuidado, pensando no futuro do clube e na manutenção da tradição centenária que faz do Palmeiras um dos maiores do futebol brasileiro. A reunião do Conselho Deliberativo foi apenas mais um capítulo dessa história intensa, mostrando que, mesmo fora de campo, o futebol é feito de conflitos, estratégias e decisões que podem mudar o rumo do clube. A movimentação no mercado, a análise de jogadores e as negociações por atletas formados na base refletem a atenção que a diretoria tem em buscar alternativas competitivas. Lucas Beraldo, Eric Belé e Luiz Pacheco são apenas alguns exemplos de que o planejamento vai além de nomes de destaque, envolvendo uma avaliação detalhada do potencial de cada jogador. A gestão demonstra estar atenta às oportunidades, equilibrando custos e benefícios, e garantindo que o Palmeiras mantenha um elenco capaz de lutar por títulos e apresentar um futebol de qualidade. Ainda no contexto da reunião, os debates sobre a estrutura financeira, o orçamento aprovado para o próximo ano e a necessidade de equilíbrio entre receita e investimento mostraram que a gestão do clube não se limita apenas a contratações, mas envolve decisões estratégicas fundamentais para a manutenção da competitividade do Palmeiras. A presidente Leila Pereira reafirmou seu compromisso com a transparência e a eficiência, destacando que o sucesso do clube depende de decisões bem fundamentadas e da capacidade de enfrentar crises e críticas com firmeza.
A tensão política dentro do Conselho, o debate acalorado entre Corona e Leila Pereira e a atenção ao mercado de transferências mostram um cenário completo de desafios e oportunidades. O Palmeiras, como clube centenário, precisa equilibrar tradição, resultados esportivos e gestão financeira, garantindo que cada decisão tomada fortaleça o clube no presente e no futuro. O acompanhamento da torcida e das opiniões dos conselheiros é constante e cada movimento precisa ser cuidadosamente planejado para evitar desgastes desnecessários e manter a imagem do clube sólida e respeitada. O áudio da reunião evidencia claramente como a política interna influencia diretamente as decisões esportivas e como cada posicionamento de conselheiros e presidente impacta o clima geral do clube. A firmeza de Leila Pereira, a crítica de Corona e o acompanhamento das negociações por jogadores internacionais e da base mostram que o Palmeiras está sempre em movimento, buscando o melhor para o futebol e para a manutenção de sua tradição vencedora. A história do Palmeiras, nos bastidores, continua quente, e o que se viu na reunião do Conselho Deliberativo é apenas a ponta do iceberg de uma gestão cercada de desafios, estratégias e disputas políticas intensas. A postura firme de Leila Pereira mostrou que a presidente não pretende recuar diante de críticas, reafirmando que cada decisão tomada é para o bem do clube e da sua história centenária. Ela deixou claro que respeita a tradição do Palmeiras, mas também que não aceitará desrespeitos ou interferências externas em sua gestão. Essa firmeza, porém, é acompanhada de grande pressão, tanto de conselheiros oposicionistas quanto da própria torcida, que observa atentamente cada movimento, cada contratação e cada decisão administrativa. Enquanto a tensão política domina os corredores do clube, o departamento de futebol segue analisando possibilidades de reforços. O interesse em Lucas Beraldo, do PSG, continua sendo estudado com atenção. A diretoria avalia as condições de empréstimo com opção de compra, buscando viabilizar a chegada do zagueiro canhoto sem comprometer financeiramente o clube. Caso não seja possível, outros atletas formados na base do Palmeiras, como Eric Belé e Luiz Pacheco, estão no radar, demonstrando que a política de aproveitamento da base segue sendo prioridade. O planejamento esportivo do Palmeiras envolve não apenas nomes conhecidos, mas também jovens talentos que podem se destacar e fortalecer o elenco nos próximos anos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Os bastidores do mercado da bola voltaram a ferver nas últimas horas, e um nome em especial passou a circular com força entre dirigentes, empresários e torcedores atentos: André Trindade da Costa Neto. O volante, atualmente no Wolverhampton, estaria vivendo capítulos decisivos de uma negociação que pode mudar seu rumo e reacender debates no futebol brasileiro. Pessoas próximas às conversas falam em uma reunião considerada final, daquelas que costumam definir destinos, e apontam o Palmeiras como o provável próximo endereço do jogador. A especulação ganhou corpo a partir do momento em que André passou a ser tratado internamente como negociável no clube inglês. Embora tenha mercado na Europa, o cenário descrito é de abertura para um retorno estratégico ao Brasil, em um projeto esportivo ambicioso. O Palmeiras surge como protagonista desse movimento, com a diretoria vendo no volante um perfil ideal para fortalecer o meio-campo. Jovem, competitivo, com experiência internacional e ainda margem de valorização. À frente das tratativas estaria Anderson Barros, figura central nas grandes negociações recentes do clube paulista.
Fontes indicam que Barros assumiu pessoalmente o diálogo, alinhando números, tempo de contrato e expectativas esportivas em um esforço para superar concorrência e eventuais entraves burocráticos. O tom das conversas é descrito como positivo, embora o clima ainda seja de cautela, típico de negociações desse porte. No entorno de André, o discurso é de foco e silêncio. O jogador evita declarações públicas, mas não esconde o interesse em um projeto que ofereça protagonismo e estabilidade. O Palmeiras, por sua vez, vê a possível chegada como uma oportunidade de impacto imediato e simbólico, reforçando a imagem de clube capaz de repatriar talentos em plena maturidade técnica. Nada está oficialmente confirmado, mas o rumor já provoca expectativas. Caso o desfecho seja positivo, o movimento pode representar um dos capítulos mais comentados do mercado, mostrando que, mesmo sem alarde, grandes decisões continuam sendo costuradas longe dos holofotes. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!